Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao curso Verbo preparatório para OAB. Eu sou a professora Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento Esquenta Passaporte para o exame de ordem de número 37. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de Direito Administrativo, nossa aulinha hoje. Nosso bate-papo hoje, nossas dicas certeiras para a nossa prova, que já está batendo a nossa porta para o 37º exame. Hoje, o nosso tema vai ser serviços públicos. Prof, por que você escolheu serviços públicos? Porque esse tema para a nossa prova é um tema muito importante e é um tema onde eu consigo abordar duas legislações que são cobradas na nossa prova. Lei 8987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004. Ou seja, a Lei 8987 de 95 a gente vai trabalhar contrato de concessão e permissão de serviços públicos. E vamos, na Lei 11.074 de 2009, trabalharmos parceria público-privada, que é um tema que a FGV ama de paixão. Então, quando me convidaram para fazer parte do evento, eu disse, o tema que eu vou trabalhar com os meus queridos vai ser o tema serviços públicos, porque assim eu mato duas legislações importantíssimas para a nossa prova objetiva, a nossa primeira fase que está batendo aí a nossa porta. Vamos começar. Bom, quando a gente fala serviços públicos, a expressão públicos, você precisa ficar atento, porque se o serviço ele é público, você vai lembrar que a coletividade é a destinatária final, tá? Esse serviço é para trazer comodidade para a coletividade. É para atender às necessidades primárias, secundárias da coletividade. Então, a coletividade é a usuária direta, a coletividade é a destinatária final. E aí, é um serviço que, por ter este objetivo de ampliar direitos, trazer comodidades, atender às necessidades da coletividade, esse serviço, que é chamado de serviço público, ele acaba tendo um tratamento pelo ordenamento jurídico pátrio um tanto quanto diferente de um serviço, por exemplo, que tenha como destinatário final a administração pública ou qualquer outra pessoa. Quando a coletividade é a usuária, quando a coletividade é a destinatária final, a gente tem uma série de situações no ordenamento jurídico que aparecem justamente porque o serviço é público. Então, tomar muito cuidado. Falou de serviço público, já dá aquele passinho para trás, porque a gente vai ter um tratamento um tanto quanto diferenciado para esse contrato, que pode ser um contrato de concessão de serviços públicos, como em regra é, mas também pode ser um contrato de permissão de serviços públicos, como a gente vai ver. Vamos começar pelo texto constitucional. Tem um artigo na Constituição que eu gosto sempre de lembrar a vocês, porque é um artigo muito importante, porque é a base do tema serviços públicos no texto constitucional, e dali a gente consegue entender que o serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo próprio Estado, e aí quando a prof diz diretamente pelo próprio Estado, eu leio administração pública direta e administração pública indireta, ou, como a Constituição vai mencionar, esse serviço vai ser prestado por uma outra pessoa, mediante uma delegação contratual. É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos abrir o artigo 175 da Constituição. Abra e marque esse artigo, faça a leitura. Não esqueça que a sua prova é uma prova objetiva. Primeira fase, é importantíssimo a gente ter uma intimidade com o dispositivo legal, tá? Então,
O artigo 175, o que a prof vai fazer com você? Você vai estar lendo ele aí e a prof vai dissecar esse artigo para você. O artigo 175, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, ou o Estado presta esse serviço diretamente, e aí você entenda que Estado aqui engloba a administração pública direta, que são os entes federados com os seus órgãos públicos, mas também engloba a chamada administração pública indireta, composta por suas entidades administrativas, como autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas, ou com personalidade jurídica de direito público, ou com personalidade jurídica de direito privado. Então, quando a prof fala o Estado presta o serviço público diretamente, é a própria administração pública, seja ela administração pública direta, seja ela administração pública indireta, tá bom? Agora, quando eu continuo a leitura do artigo 175 da Constituição, eu ainda estou nele, eu verifico que o texto constitucional diz assim, ou mediante contrato de concessão e permissão de serviços públicos. Opa! Essa parte nos interessa e muito, porque agora a execução da prestação do serviço não está sendo mais direta pelo poder público, pela própria administração. Está sendo mediante um contrato de concessão ou permissão de serviço público. Sublinha isso. Mediante um contrato de concessão, permissão de serviço público. Amores, quando isso acontece, a doutrina diz, essa execução é uma execução indireta. Não está sendo prestada pelo Estado, mas sim pela iniciativa privada, que recebeu por meio de delegação contratual, a prestação do serviço. Então, nessa ideia de contrato de concessão e permissão de serviços públicos, o que eu tenho aqui? Eu tenho a administração pública, como poder concedente, delegando, por meio de um contrato administrativo, por meio de um negócio jurídico, a prestação do serviço para uma pessoa jurídica, para um consórcio de empresas, no caso das concessionárias, ou para uma pessoa física, ou para uma pessoa jurídica, no caso das permissionárias. Que a gente ainda vai trabalhar isso na legislação daqui a pouquinho. Mas é só para você entender, com base no texto constitucional, que esse serviço ou vai ser prestado diretamente pelo Estado, uma execução direta, ou essa execução será indireta, mediante celebração de um contrato de concessão ou permissão de serviço público com a iniciativa privada. E a primeira dica importantíssima, quando ocorre essa delegação contratual, que a banca também pode chamar de delegação negocial, porque contrato é um negócio jurídico, não se delega a titularidade do serviço, ok, meus amores? A titularidade do serviço não é delegada, ok? A única coisa que é delegada é a prestação do serviço, que vai correr por conta e risco do concessionário, do permissionário, tudo bem? Mas a titularidade permanece com o poder público, tudo bem? Ok. Bom, eu preciso então estudar o que é o contrato de concessão e o contrato de permissão de serviço público. E aí, nós vamos para a Lei 8987 de 95. Abram a Lei 8987 de 95, porque eu vou passear por alguns artigos dessa lei que eu entendo, pela minha experiência, que são importantes para a nossa prova objetiva. Inclusive, temos aí um posicionamento do STF numa ADI relacionado a um artigo da Lei 8987, um julgado muito recente, tá? Vamos lá.
Lei 8987 de 95, eu quero que você abra no artigo 2º, porque a gente vai trabalhar o artigo 2º, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Vamos trabalhar o artigo 2º, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Por quê? Porque aí você consegue verificar as diferenças entre um contrato de concessão e o contrato de permissão. E essas diferenças que estão na lei é o que a banca vai te perguntar. Eu já sei, então, que o contrato de concessão e o contrato de permissão são formas de delegação da prestação do serviço público para a iniciativa privada. A prof já falou e você guardou que não há delegação da titularidade do serviço, essa permanece com o poder público, que é chamado de poder concedente. Vamos estudar primeiro o contrato de concessão de serviço público. O contrato de concessão de serviço público, ele está no inciso 2 e no inciso 3. Atenção! No inciso 2 é um contrato de concessão de serviços públicos. É o que a doutrina chama de contrato de concessão de serviço público, um contrato de concessão simples. Porque aqui apenas houve a delegação da prestação do serviço. Então, eu celebro um contrato com um município do Rio de Janeiro, com o município de Porto Alegre e vou prestar o serviço do transporte público intramunicipal. Esses municípios, ou Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, eles vão delegar para mim a prestação do serviço de transporte público intramunicipal. Porque no município, o município tem competência para os transportes intramunicipais dentro do município. Se for intermunicipal, já fica com os estados. Se for interestadual, já fica com a União. Se for internacional, também fica com a União. Lembrando daquela partilha constitucional de serviços, né, de prestação de serviços, aquela competência administrativa, aquela partilha constitucional de serviços privativos e serviços comuns que temos no texto constitucional, que também é uma parte importante, mas aquilo é leitura da Constituição, né? É muito tranquilo aquilo. Mas no meu exemplo, então, nesse contrato de concessão de serviços públicos, eu tenho apenas a delegação da prestação do serviço. É o artigo 2º, inciso 2. Então, o poder concedente delega ou para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas a prestação do serviço público. Ponto. Acabou. Agora, quando eu vou para o artigo 2º, inciso 3, é um contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública. A FGV já perguntou se esse contrato existe. É óbvio que ele existe. Ele está na lei. Artigo 2º, inciso 3. Concessão de serviço público precedida de obra pública. Prof, qual é a diferença entre esses dois contratos de concessão? Simples. O próprio nome já diz para você. O primeiro é apenas prestação de serviço. O segundo é uma prestação de serviço, mas antes a concessionária, que aqui também pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas, antes ela vai ter que fazer uma obra para depois prestar o serviço e amortizar os investimentos feitos. Então, nesse contrato de concessão de serviços públicos que nós temos no artigo 2º, inciso 3, é um contrato de concessão de serviço público precedido de obra pública. Então, antes a concessionária realiza a obra, depois ela presta o serviço e ela vai amortizar os investimentos feitos através do valor que ela recebe. Exemplo, a União celebra um contrato com uma empresa, uma pessoa jurídica, ou então até um consórcio de empresas, que é muito comum a gente ver um consórcio de empresas à frente de uma rodovia, e celebra um contrato de concessão de serviço público precedido de obra pública com esse consórcio de empresas, e esse consórcio de empresas vai ter que primeiro construir a rodovia e depois prestar o serviço nessa rodovia. E o pedágio que as pessoas vão pagar ao passar por aquelas cabines vai ser a remuneração desse concessionário. E vai amortizar os investimentos feitos para a construção daquela rodovia.
Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a famosa linha amarela. Eu falo famosa porque teve um problema seríssimo com o antigo prefeito, que foi o Crivella. A Lanza, que é a linha amarela, teve um problema seríssimo com o prefeito e deu uma confusão danada, mas estou usando a Lanza como exemplo porque a Lanza, a linha amarela, a concessionária Lanza, ela, quando celebrou o contrato com o município do Rio de Janeiro, ela celebrou esse contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública. Então, a Lanza construiu a linha amarela e ela explora até hoje, e a remuneração dela é o pedágio, que é pago pelas pessoas, né? Que é uma linha, uma via pública importantíssima que leva a Zona Norte à Zona Oeste. Isso ajudou muito o trânsito no Rio de Janeiro, tá? Quem é do Rio de Janeiro conhece bem. Então, a Lanza, a linha amarela, a Lanza, que é a concessionária que construiu a linha amarela, ela celebrou esse contrato do artigo 2º, inciso 3, que é o contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública, ou seja, primeiro faz a obra e depois presta o serviço. A banca já perguntou se ele existe, é claro que existe, é uma lei, é o artigo 2º, inciso 3. Então, na lei 8987 de 95, a gente tem 2 contratos de concessão, o do inciso 2 e do inciso 3. Veja que eu já comentei aqui com você quem pode ser o concessionário. Concessionário só pode ser pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Parece bobagem, mas nas alíneas, quando a FGV vai fazer uma questão na prova, ela coloca para você: foi celebrado um contrato de concessão com uma pessoa física. Porra, já está errado. Já está errado. Porque contrato de concessão, a prof está dizendo para você, está na lei, no artigo 2º, inciso 2 e 3, ou é pessoa jurídica ou é consórcio de empresas, entendeu? Isso aí já tem que ficar antenado. Outra coisa, presta atenção que eu acho que isso pode cair na nossa prova, tá? Eu acho que isso aqui é uma dica certeira. Se é contrato, tem licitação, tá? O próprio texto constitucional, lá no artigo 175 que você marcou, fala lá, mediante licitação. Porque se tem celebração de contrato, amor, tem licitação. Licitação é um procedimento administrativo prévio à contratação. Então, se eu estou falando de contrato de concessão e contrato de permissão, que depois a gente vai ver, tem que ter licitação. Essa é a regra no ordenamento jurídico pátrio. Tá? Beleza. Então, tem licitação, prof? Tem. Aí, o que a banca... Eu acho que isso pode cair agora na nossa prova, porque desde a alteração que houve na lei, que a gente está estudando, a lei 8987 de 95, desde a alteração que houve, não foi perguntado ainda na nossa prova. Então, eu acho que isso pode ser perguntado. Então, fica atento. Bota uma estrelinha aí para isso. A banca vai te perguntar, ou ela vai botar um caso concreto, falando da licitação para celebrar um contrato de concessão de serviço público. E atenção, pode ser o contrato de concessão de serviço público simples, do inciso 2, mas pode também ser um contrato de concessão precedido de obra pública, ok? Quando a banca perguntar para você qual a modalidade licitatória, para celebrar um contrato de concessão de serviço público, falou contrato de concessão de serviço público, perguntou modalidade licitatória, você vai buscar a linha que esteja escrito concorrência ou diálogo competitivo. Atenção, porque antes de abril de 2021 era só a concorrência. Ocorre que, com a nova lei de licitações, passou a ser concorrência ou diálogo competitivo. Eu acho que isso pode cair na prova, tá? Então, cuidado. Eu acho que isso pode cair na prova. Perguntou a você qual a modalidade licitatória para a celebração do contrato de concessão de serviço público. Acabou. Falou contrato de concessão de serviço público. Concorrência ou diálogo competitivo, ok? E a última informação, para você depois ver a diferença em relação ao contrato de permissão. O contrato de concessão de serviço público diz para mim, o artigo 2º, inciso 2 e inciso 3, que vai ter prazo determinado. Tá? O que, em regra, acontece. Contrato administrativo, em regra, prazo determinado. Tá? Em regra.
prazo determinado. Fechado? Estudamos aí o artigo 2º, inciso 2 e inciso 3. Vamos agora para o artigo 2º, inciso 4. Com o artigo 2º, inciso 4, combina para mim, com esse artigo 2º, inciso 4, combina para mim com o artigo 40. Tudo da Lei 8987 de 95, tá, amores? Tudo da Lei 8987 de 95. Artigo 2º, inciso 4, com o artigo 40. Vamos falar do contrato de permissão de serviços públicos. Primeira dica: permissionário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Permissionário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, se a banca fizer a gracinha de falar para você, um contrato de permissão foi celebrado com um consórcio de empresa. No. Por quê? Por quê? Porque eu acabei de dizer para você, e está na lei, no artigo 2º, inciso 4, que permissionário só pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pode acreditar em mim, parece bobagem, mas não é. Eu provo para você, tem questão da FGV, da nossa prova, falando sobre isso. Então, toma cuidado com esses detalhes da legislação. Fechado? Ok. Outra coisa, cuidado, porque no artigo 2º, inciso 4, a lei, ela falou pouco, tá? O artigo 2º, inciso 4, quando fala de licitação, só fala assim, mediante licitação. Não diz qual é a modalidade licitatória. A lei é silente. Ela ficou caladinha quando ela foi falar sobre o contrato de permissão. Ela não falou a modalidade licitatória. Veja que o artigo 2º, inciso 4, só está escrito o quê? Mediante licitação. Prof, mas poderia ser a concorrência? Poderia. Por quê? Porque na própria lei 8987 de 95, no parágrafo único do artigo 40, a gente tem uma regrinha que aquilo que é usado para concessão poderá, sendo cabível, ser usado para permissão. Só que eu quero que você fique atento que não está expressamente na lei concorrência ou diálogo competitivo para o contrato de permissão de serviço público, entendeu? Para o contrato de concessão está no artigo 2º, inciso 2 e 3. Mas no artigo 2º, inciso 4, não está. No artigo 2º, inciso 4, não está. No artigo 2º, inciso 4, só está escrito contrato de permissão de serviço público, a gente sabe que tem que ter licitação, tá lá, mediante licitação. Mas a lei não fala expressamente qual a modalidade licitatória. E agora a diferença marcante. Veja que o artigo 2º, inciso 4, assim como o artigo 40, diz que o contrato de permissão de serviço público é celebrado a título precário. Sublinha isso, anota isso, porque isso tem cheiro de questão de prova. Contrato de permissão de serviço público celebrado a título precário. Gente, isso não é comum. Precariedade não é característica de contrato, gente. Precariedade é característica de ato administrativo, por exemplo. Autorização de uso de bem público, permissão de uso de bem público, são atos discricionários, são atos precários. Agora, quando eu falo contrato, a ideia de contrato é trazer uma estabilidade, uma certa segurança. Mas, porque a lei diz para mim, não é porque eu estou inventando, porque a lei diz para mim, e é aí que o examinador vai, no artigo 2º, inciso 4 e no artigo 40, eu tenho lá expressamente a informação de que o contrato de permissão de serviço público é celebrado a título precário. Tá, beleza, prof. Então vou guardar aqui, mesmo que não seja comum um contrato ser celebrado a título precário, o contrato de permissão de serviço público é celebrado a título precário. Isso aí. Isso aí. É isso que eu quero que você guarde. Agora, tem que guardar também uma consequência que a banca pode perguntar. Sendo celebrado a título precário, amores, sendo celebrado a título precário, sabe o que acontece? A lei vai dizer para você, esse contrato pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente. A qualquer tempo. Uma droga, né? Pois é. Mas é o que está na lei.
Se ele é celebrado a título precário, se tem precariedade, consequentemente, diz a lei, cabe a revogação unilateral pelo poder concedente. Acabou. Então, cuidado, porque é possível a revogação do contrato de permissão de serviço público. Por quê? Porque ele é celebrado a título precário. Vai ser a banca perguntar para você, um contrato de concessão de serviço público pode ser revogado? Nunca. Por quê? Porque ele não é celebrado a título precário. Ele é celebrado por prazo determinado. Olha o artigo 2º, inciso 2 e inciso 3, você vai ver, sublinha lá prazo determinado. Então, não cabe revogação do contrato de concessão de serviço público. Isso é pegadinha de prova, isso é cobrado na prova. Agora, se a questão fala de contrato de permissão de serviço público, de acordo com o artigo 2º, inciso 4 e artigo 40, como ele é celebrado a título precário, cabe revogação pelo poder concedente. Tudo bem? Ótimo. Saindo aqui desses artigos que falam de contrato de concessão e permissão de serviços públicos, eu quero falar sobre duas formas de extinção do contrato de concessão que caem muito na nossa prova, que é a encampação e a caducidade. Vamos lá no artigo 37 e 38 da Lei 8987 de 95, tá? Artigo 37 e 38 da Lei 8987 de 95. O artigo 37 vai falar da encampação. Deixa eu te dar uma dica. Formas de extinção do contrato de concessão estão no artigo 35, tá? As formas de extinção do contrato de concessão estão no artigo 35. E aí, se você fizer a leitura do artigo 35, tu vai ver que não tem revogação, que nem a prof disse, tá? Então, ali no artigo 35, a gente tem várias formas de extinção do contrato de concessão, tá bom? Beleza. Só que aí, dentro desse rol, eu vou destacar a encampação e a caducidade, beleza? E aí, a encampação está no artigo 37 e a caducidade está no artigo 38. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Encampação no artigo 37 e caducidade no artigo 38. Show, beleza. Artigo 37, encampação. Aqui está a prova de que o poder concedente não delega a titularidade para o concessionário. Porque se ele tivesse delegado a titularidade para o concessionário, ele não caberia a chamada encampação. Veja que a encampação é a retomada do serviço, ainda no meio do termo contratual. Ou seja, eu celebrei um contrato com o município de Porto Alegre por 25 anos. 15 anos de contrato, o município encampou. Ele pode? Claro que pode. Por quê? Porque ele tem a titularidade, não foi delegada. O que foi delegado foi o quê? A prestação do serviço. Então, se o município X, Y, Z, não me interessa qual é o ente federado. Se ele é o titular, ele pode encampar. E está aí a prova, que a titularidade não é delegada, tendo em vista a encampação. Então, vamos lá, artigo 37 diz que a encampação é a retomada do serviço ainda dentro do prazo contratual por motivo de interesse público. É isso que eu quero que você guarde. Qual o motivo da encampação? Interesse público. Interesse público. Por questão de interesse público, o poder público encampa. Só que tem uma formalidade aqui que você precisa ficar atento. Para que ocorra a encampação, diz o artigo 37, precisa de lei autorizativa. Então, a Câmara Municipal, por exemplo, se eu estou dando o exemplo do município, a Câmara Municipal vai precisar criar uma lei autorizando essa encampação, entendeu? Se não tiver lei autorizativa, não rola a encampação. Aqui no Rio de Janeiro, na época do problema com a Lanza, o Crivella, no final, depois de tantas coisas erradas que ele fez, ele quis lançar a mão da encampação e ele ficou em cima da Câmara Municipal aqui no Rio de Janeiro para eles criarem uma lei para ele tentar encampar.
o serviço que ele tinha delegado para a Lanza, mas depois não deu em nada. Então, encampação, retomada do serviço, mas precisa de lei autorizando, tá? Além disso, faz o raciocínio comigo, amor. Faz o raciocínio comigo. Se é por questão de interesse público, então, por exemplo, eu é que celebrei o contrato com o município, tá? Eu celebrei o contrato com o município, beleza. Era um contrato de 25 anos. Quando eu tinha 15 anos de contrato, por questão de interesse público, o poder concedente encampou. Eu tive culpa? Não, tive culpa nenhuma, não fiz nada de errado. Foi por questão de interesse público. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que ser indenizada. Então, diz o artigo 37, indenização prévia ao concessionário. Então, eu estou dissecando o artigo 37, que cai demais na nossa prova da primeira fase. Encampação é uma forma de extinção do contrato de concessão. O motivo é interesse público, precisa de lei autorizando e precisa indenização prévia ao concessionário. É só você lembrar que o concessionário, coitadinho, não fez nada de errado. Fechado? Agora, vamos para caducidade, artigo 38. Importantíssimo, cai demais na nossa prova. 38, caducidade. Estamos na lei, ainda na lei 8987 de 95, tá? Artigo 38, caducidade. Prof, qual o motivo da caducidade? O artigo 38 vai deixar claro para você. Culpa do concessionário. Jura? Juro. Vai no parágrafo 1º do artigo 38, dá uma olhada aí. Olha os incisos do parágrafo 1º do artigo 38, dá uma olhada lá. O que a banca faz, amor? Ela pega esses incisos, principalmente o inciso 1, e bota no caso concreto e te pergunta qual a forma de extinção do contrato de concessão. Caducidade. Quando você verificar no caso concreto, tá, que o motivo ensejador da extinção do contrato de concessão é culpa do concessionário, e eu repito, a banca vai pegar uma dessas situações do parágrafo 1º do artigo 38, vai copiar e colar e vai botar no caso concreto. Você já sabe que é caducidade. Então, o motivo ensejador que leva a essa extinção do contrato de concessão chamada caducidade é culpa do concessionário. Ele não está executando as cláusulas do contrato como ele deveria. Simples assim. Pode olhar aí os incisos do parágrafo 1º do artigo 38 que você vai verificar isso com muita tranquilidade. Ok. Beleza, prof. Aqui também precisa de lei? Não. Olha o artigo 38, parágrafos. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, não precisa de lei. Mas vai ter uma formalidade. E aí eu vou botar na ordem para você, tá? Você vai fazer a leitura dos parágrafos, mas a prof já vai te ajudar e vai colocar na ordem para você. Primeira coisa que o poder concedente precisa fazer quando ele verifica essa irregularidade na prestação do serviço pela concessionária. Primeira coisa que o poder concedente precisa fazer. Primeira coisa que ele precisa fazer. Notificação. Notificar a concessionária, tá? É preciso notificar a concessionária em relação à irregularidade. Só depois da notificação, caso a concessionária não resolva absolutamente nada com a notificação, fique inerte, tipo, não estou nem sabendo o que é isso, nem é comigo. Só depois de ter feito uma notificação, aí o poder público, que é o poder concedente, instaura um processo administrativo e garante ampla defesa para a concessionária. Instaura um processo administrativo e garante ampla defesa para a concessionária. Verificou que realmente há a irregularidade, há a ineficiência no serviço prestado, aí, por decreto, o chefe do executivo, por decreto,
vai declarar a caducidade do contrato. Então, veja que aqui não tem lei, mas tem que ter uma notificação. Se a notificação não der em nada, aí sim instaura-se um processo administrativo, garante-se ampla defesa, ou seja, a concessionária vai ser ouvida, ela vai se manifestar, ela vai se defender. E ao final do processo, se a administração realmente verifica a irregularidade, o chefe do executivo, ou seja, do poder concedente, ele vai, por meio de decreto, declarar a caducidade do contrato. Fechado? É dessa forma que acontece. E aqui a gente não vai falar de indenização prévia, como acontece na encampação, porque aqui a culpa é do concessionário. Fechado? Muito cuidado com o artigo 37 e o artigo 38. Eu quero agora que você vá comigo ao artigo 27 da Lei 8987, que a gente está estudando aí. Vamos lá. O artigo 27 diz assim: a transferência, muita atenção, tá, gente? A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará caducidade da concessão. Esse é o artigo 27 que fala da transferência. Vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Foi questionada a constitucionalidade desse artigo. Por quê? Porque esse artigo permite a transferência da concessão. Ou seja, é possível mudar a concessionária. Então, vamos lá. Foi feita uma licitação, a concessionária X, a empresa X ganhou a licitação e passou a ser a concessionária que ficou à frente da execução daquele contrato. A empresa X é a concessionária que ganhou a licitação e está à frente daquele contrato. Ocorre que a lei permite a transferência da concessão. Então, o que a lei permite? Que a empresa X transfira a concessão para uma outra empresa, para a empresa Y. Veja, vai mudar o elemento subjetivo do contrato. Ou então, faça a transferência apenas do controle societário. Gente, a transferência do controle societário, menos mal, porque a pessoa jurídica continua sendo a mesma. Mas a transferência da concessão, a pessoa jurídica muda. Sai a concessionária X e entra a concessionária Y. E eu não sei se vocês perceberam, mas o artigo 27 não exige licitação para isso. E esse foi o questionamento. Como é que se vai fazer a transferência da concessão? Ou até mesmo do controle societário, mas o pior de tudo seria a transferência da concessionária. Como é que se vai se fazer a transferência de concessão ou de controle societário sem uma prévia licitação? Repito, a transferência de concessão seria pior ainda, porque ia mudar a pessoa jurídica. E foi isso que foi parado no STF. O STF disse o seguinte: o artigo 27 é constitucional. Não precisa de licitação. Sabe por quê? Os ministros chegaram à conclusão que a tese fixada foi a seguinte: olha, já foi feita uma licitação inicialmente, onde foi observado o princípio da isonomia, da impessoalidade, a escolha da melhor proposta foi com base em critérios objetivos e impessoais, então não precisa fazer uma nova licitação. Desde que, por exemplo, se atenda ao que está aqui no parágrafo 1º, incisos, desde que o poder concedente verifique que a nova concessionária atenda ao que é necessário para ficar como concessionária, tudo bem, sem problema nenhum.
Então, cuidado, porque isso foi uma decisão muito recente do Supremo, tá? Então, o artigo 27, quando fala de transferência, não exige licitação. E isso é constitucional. Agora, toma cuidado com o artigo 26. O artigo 26 fala da subconcessão. Já a subconcessão, que também é permitido no contrato de concessão, vai pedir licitação. Olha o artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Olha que coisa incoerente, gente. A subconcessão não vai mudar concessionária, não vai mudar controle societário, é apenas parte do objeto da concessão que vai ser delegado para uma outra pessoa. E, nesse caso, a lei exige licitação na modalidade concorrência, artigo 26. Só que quando a gente vai para o artigo 27, que fala da transferência, que vai poder mudar a concessionária ou o controle societário, aí a lei não pede licitação. E por isso tanta crítica na doutrina. E por isso o questionamento da constitucionalidade do artigo 27. Mas agora você já sabe que isso foi parar no Supremo, e o Supremo disse que, ok, pode ser feita a transferência, como está no artigo 27, e não é inconstitucional. Aí a dica para a prova é ficar atento a essa decisão do Supremo, tá? Que o artigo 27 é constitucional, a transferência da concessão ou do controle societário pode acontecer sem licitação, mas cuidado com a subconcessão no artigo 26, porque a subconcessão, que é algo muito menor, a lei pede licitação na modalidade concorrência. Então, a minha outra dica certeira para a prova, tá? Eu acho que é certeira. Cuidado com o 26 e com o 27. Cuidado com os artigos 26 e 27. Tudo bem? Fechado? Ok. Saindo aí da Lei 8987 de 95, eu queria falar com vocês sobre parceria público-privada. Lei 11.079 de 2004. Lei 11.079 de 2004, parceria público-privada. Quando você pega o artigo 2º, mudamos de lei, tá? Quando você pega o artigo 2º da Lei 11.079 de 2004, você vai verificar que PPP, parceria público-privada, também é um contrato de concessão. Também é. É um contrato de concessão. Só que é um contrato de concessão que vai trazer características diferentes do contrato de concessão da Lei 8987 de 95, né, gente? Senão não tinha nem por que criar uma nova lei falando de contrato de concessão. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber de PPP para a nossa prova, da primeira fase? As modalidades de PPP. Artigo 2º, parágrafos 1º e 2º. Artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 11.079 de 2004. Artigo 2º, parágrafo 1º vai falar da concessão patrocinada. Atenção a esse parágrafo, porque a banca copia, cola e bota na prova e vai te perguntar que contrato é esse. Concessão patrocinada. Veja, é um contrato de concessão e o serviço que vai ser prestado aqui é um serviço público. Pode ver aí no parágrafo 1º que está escrito serviço público. Sublinha. Além disso, você tem que prestar atenção na forma de remuneração aqui do parceiro privado. Veja que nessa modalidade concessão patrocinada, a remuneração é a tarifa que se soma a uma contrapartida pecuniária do poder público. Vou repetir, isso está tudo no parágrafo 1º do artigo 2º, mas eu estou repetindo porque a banca vai nisso. Concessão patrocinada, a forma de remuneração do parceiro privado é tarifa paga pelo usuário, porque aqui o serviço é público, então o usuário é a coletividade, então a tarifa vai ser paga pelo usuário, mas além da tarifa, se somando à tarifa, eu tenho uma contrapartida pecuniária do poder público. Fechado?
Junto com o artigo 2º, parágrafo 1º, eu quero que você marque o artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º. Prof, por que o artigo 10, parágrafo 3º? Porque o artigo 2º, parágrafo 1º, ele tem que ser estudado com o artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 1º, tem que ser estudado com o artigo 10, parágrafo 3º. Por quê? Porque o artigo 10, parágrafo 3º diz assim, ó, olha, se essa contrapartida pecuniária paga pelo poder público ao parceiro privado equivale a mais de 70% de toda a remuneração do parceiro privado, vai precisar de lei autorizando. É isso que o artigo 10, parágrafo 3º fala. Ele vai dizer que se essa contrapartida pecuniária que é entregue pelo poder público ao parceiro privado, se essa parcela paga pelo poder público corresponder a mais de 70% de toda a remuneração que o parceiro privado recebe, vai ter que ter lei autorizando. É o que diz o artigo 10, parágrafo 3º. E a FGV cobra isso na prova. Cuidado com isso. Tudo bem? A outra modalidade é a concessão administrativa. Artigo 2º, parágrafo 2º. Essa é bem mais simples. Essa fala de prestação de serviços, não tem serviços públicos. E essa utiliza uma expressão que é o que vai te ajudar na prova a marcar concessão administrativa. O artigo 2º, parágrafo 2º, vai dizer para mim que, nesse caso, a administração pública é a usuária direta ou indireta. Então, por isso que ela se chama concessão administrativa, porque a administração pública é a usuária direta ou indireta. Beleza? Artigo 2º, parágrafo 2º. Prof, eu não estou vendo aqui no artigo 2º, parágrafo 2º, nada a respeito de remuneração. Ok. Primeira coisa, aqui não tem tarifa, tá? Aqui não tem tarifa. O serviço não é público, não tem tarifa paga pelo usuário, tá? Coletividade. Mas, prof, então como é que essa pessoa é paga? Você vai marcar o artigo 6º da lei, porque a banca tá fazendo gracinha, ela já fez essa questão de prova, ela junta o artigo 2º, parágrafo 2º com o artigo 6º. Por que o artigo 6º, prof? Porque o artigo 6º são os meios que a administração pública pode se utilizar para pagar o parceiro privado. Tudo que está ali no artigo 6º pode ser utilizado para, como se fosse uma contrapartida entregue pela administração ao parceiro privado. Então, muito cuidado com o artigo 6º. A FGV já fez uma questão dessa na nossa prova. Ela falou de concessão administrativa e ela queria saber o que poderia ser entregue como contrapartida pela administração pública a esse parceiro privado. Então, a minha dica é artigo 2º, parágrafo 2º, você tem que combinar com o artigo 6º. Tudo bem? Beleza. Agora vamos falar de algumas características do contrato de PPP de uma forma geral, que é muito cobrado na nossa prova. Primeira coisa, valor do contrato de PPP. A FGV adora cobrar esse negócio. Adora cobrar esse negócio. Qual é o valor do contrato de PPP? Não pode ser inferior a 10 milhões. Cuidado, porque antigamente o valor era de 20 milhões. Isso mudou. Se eu não me engano, foi em 2017. Se eu não me engano, foi. Tem uma alteração na lei que passou de 20 para 10 milhões. Então, o contrato de PPP não pode ser inferior a 10 milhões. Show. Prazo contratual. Prazo contratual. Mínimo 5 anos, máximo 35 anos. Mínimo 5, máximo 35. Atenção ao que eu vou falar. Esse prazo máximo de 35 anos já é contando com possível prorrogação.
esse prazo máximo de 35 anos já é contando com possível prorrogação. Então, quando a banca disser assim, o contrato de concessão foi celebrado por 35 anos, mais 12 meses de prorrogação. Errado. Porque esses 35 anos já é o prazo máximo, já levando em consideração possível prorrogação, tá? Então, prazo mínimo 5, prazo máximo 35. Beleza. Outra característica importantíssima. Repartição ou compartilhamento objetivo de riscos. Repartição ou compartilhamento objetivo de riscos. O que acontece? O artigo 5º é um artigo importante na Lei 11.079 de 2004, porque ele vai falar das cláusulas do contrato. Então, essas informações a gente tira do artigo 4º e do artigo 5º da lei. Aí, no artigo 5º, inciso 3 da Lei 11.079 de 2004, a gente tem essa ideia da cláusula falando de um compartilhamento objetivo de riscos. Gente, isso não acontece, por exemplo, no contrato de concessão da Lei 8987 de 95, que a gente estudou. Na verdade, lá a gente não tem a forma de remuneração que a gente tem aqui na PPP. A gente não tem prazo contratual como a gente tem aqui na PPP. A gente não tem valor de contrato como a gente tem aqui na PPP. Essas coisas é o contrato de PPP. O contrato de concessão da Lei 8987 de 95 é super comum, assim, não tem nada demais. Então, fica muito atento também ao enunciado da questão. Fica de olho se a banca está falando contrato de concessão à luz da Lei 8987 de 95, ou se ela está falando de PPP, à luz da Lei 11.079 de 2004. A gente também tem que ficar atento a isso. Vamos acordar, né? Porque aí a gente tem que se situar. Para quando fizer a leitura e for para as linhas, a gente já vai com olhos de águia, para não dar mole, para não perder tempo com bobagem. Então, vamos lá. Aqui, o artigo 5º, inciso 3, da Lei 11.079 de 2004, vai falar do compartilhamento de riscos entre as partes. Ou seja, vai ter uma cláusula no contrato, que é uma cláusula necessária, que vai dizer o que é de risco da administração pública, o que é de risco do parceiro privado. E há um compartilhamento objetivo de riscos entre as partes. E aqui não envolve só riscos ordinários, não. Envolve também riscos extraordinários. Então, muito cuidado com o artigo 5º, inciso 3. Porque no contrato de PPP, à luz da Lei 11.079 de 2004, existe o compartilhamento objetivo de riscos entre as partes, ou seja, administração pública e parceiro privado. E não são só os riscos ordinários, mas também os riscos extraordinários. Isso não existe na Lei 8987 de 95. Tá bom? Cuidado com isso. E tem uma outra coisa na lei da PPP que é importante. Artigo 9º, caput e parágrafo 4º. Artigo 9º, caput e parágrafo 4º. Artigo 9º, caput e parágrafo 4º. Da Lei 11.079 de 2004. O artigo 9º vai falar que antes da celebração do contrato, tem que ser criada uma SPE, Sociedade de Propósito Específico. Antes da celebração do contrato, tem que ser criada uma SPE, que é a sigla da nomenclatura, Sociedade de Propósito Específico. Então, a banca vai querer saber qual o momento da criação da SPE, antes da celebração do contrato. Então, antes da celebração do contrato, aquela empresa que ganhou a licitação, que vai ser a contratada, ela tem que criar essa sociedade de propósito específico. Qual é o objetivo da SPE? O caput do artigo 9º vai te dizer. A SPE vai implantar e gerir a PPP. Beleza, está tudo no caput do artigo 9º. Criar uma sociedade de propósito específico antes da celebração do contrato, que para implantar e gerir a PPP. Ponto. Beleza. O parágrafo 4º vai dizer para mim que a administração pública não pode ter o controle acionário dessa sociedade. Essa sociedade é uma SA.
A lei fala. E o parágrafo 4º do artigo 9º, o parágrafo 4º do artigo 9º, veda expressamente que a administração pública tem o controle acionário. O que é ter o controle acionário? Ter o maior número de ações com direito ao voto. 50% mais um das ações com direito ao voto. A administração pode ter? Da SPE, não. E por que eu estou chamando a atenção? Porque a banca já cobrou isso, por exemplo, na segunda fase. Contou lá uma historinha que o edital de licitação previa que a administração pública teria o controle acionário da SPE. E aí o licitante impugnava o edital. Cara, essa pergunta pode vir para a primeira fase com muita tranquilidade. Prospera essa impugnação do licitante? Óbvio, porque tem uma vedação legal expressa no parágrafo 4º do artigo 9º. Não cabe à administração pública ter o controle acionário. Veja que a lei não proíbe a administração de ser cotista, de ter ações, mas não pode ter o controle acionário. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque na hora da prova, do nervosismo, uma cacetada de disciplinas, né, para você estudar, fazer prova, aquele negócio todo, você fica nervoso e às vezes vai confundir essa SPE com uma sociedade de economia mista. Pelo amor de Jesus, não faça isso. Sociedade de economia mista, o poder público tem que ter o controle acionário. Uma sociedade de economia mista é uma estatal, faz parte da administração pública indireta, tem que ter o controle acionário. Agora, essa que eu estou falando, SPE, que tem que ser criada antes da celebração do contrato, essa empresa, essa sociedade, ela está sendo criada só para ela só tem um objetivo: implantar e gerir a PPP. Tudo bem, ela é uma SA, tá? Mas aqui o poder público vai ter uma mera participação. Você está entendendo? Uma mera participação. Porque ela não é estatal aqui. Ela é uma sociedade que vai ser criada porque a lei está pedindo para ser criada. Porque, na verdade, aqui, a ideia da lei é separar as atividades daquela pessoa jurídica que ganhou a licitação dessa SPE que vai implantar e gerir a PPP. É para segregar mesmo, para ficar mais fácil o controle, entendeu? Então, existe essa formalidade. A empresa que ganha a licitação, ela que vai executar o contrato, né, digamos assim, ela vai ter que criar essa sociedade de propósito específico que vai implantar e gerir a PPP. E aí a administração não pode ter o controle acionário dessa SPA. Aí cuidado para não confundir com a outra figura semelhante, que é a sociedade de economia mista, que é uma entidade administrativa que faz parte da administração pública indireta, que é uma estatal, cujo controle acionário tem que pertencer à administração pública. Fechado? Ok? Beleza. E outra coisa. Prof, esse contrato de PPP é contrato, a gente está falando esse tempo todo que é contrato, tem licitação, né? Claro que tem licitação. Vamos ao artigo 10, caput. O artigo 10, na verdade, é um artigo muito importante, tá? Que o artigo 10, ele vai trazer várias condições que precisam ser observadas pela administração para que a licitação aconteça, tá? Ou seja, se a administração não observar aquelas condições que estão ali no artigo 10, a licitação não pode acontecer. E eu já vi aqui no Rio de Janeiro o MP suspendendo licitação porque não houve o atendimento de uma daquelas situações que estão no artigo 10. Mas o que eu quero mesmo falar para você é o caput do artigo 10. Aqui também, se a banca perguntar qual é a modalidade licitatória para a celebração do contrato de PPP, você também vai marcar na prova concorrência ou diálogo competitivo. Porque o artigo 10, assim como os artigos da Lei 8987 que nós já falamos, todos foram alterados pela Lei de Licitação. E aí é onde constava concorrência, passou a constar concorrência
ou o diálogo competitivo, né? A gente viu que lá no contrato de concessão da Lei 8987, no artigo 2º, foi assim, e agora aqui na PPP, a mesma coisa. Então, na PPP, tem licitação, modalidade, concorrência ou diálogo competitivo. Com isso, a gente fecha as dicas aí, o nosso esquenta aí para a nossa prova do dia 26 de fevereiro, 37º exame. Espero que vocês tenham gostado das dicas das 2 legislações que são importantíssimas, decisivas para a nossa prova. Espero que corra tudo bem com você no domingo, no dia 26 de fevereiro, que você consiga gabaritar administrativo, que você consiga fechar os 40 pontos para você poder seguir para a sua segunda fase de curação. Um beijo imenso no seu coração e fiquem com Deus.